Você crê na bondade de Deus por quê? E porque Ele é bom, né? Ele é bom porque Ele disse. E essa é a grande questão. Às vezes a gente não prova de coisas divinas porque a gente não crê naquilo que está escrito e a gente espera para ver, para poder crer, né? Existe uma aventurança, né? Uma bem-aventurança, são aqueles que não viram, mas creram, né? Está diretamente relacionada à passagem onde Jesus fala para Tomé: tu precisasse ver para crer, né? Bem-aventurado, muito mais que feliz, são aqueles que não vão ver fisicamente, mas vão crer antes. O crer nos leva a ver. A gente começa a ver. Quando você está crendo, você não está vendo com os seus olhos naturais, mas você está vendo com os seus olhos espirituais. A crença te leva para um lugar onde já é, onde as coisas já são, não vão ser. Crença não é esperança. Esperança é, de alguma maneira bíblica, ela sim é desejada, mas a esperança não é fé. A esperança, ela é adicionada à nossa fé. A esperança e a esperança bíblica não é o que a gente entende pelo contexto natural, porque esperança, naturalmente, a gente usa essa palavra para coisas que a gente deseja, né? Ah, eu tenho uma expectativa, eu tenho uma esperança de um dia ter um carro. Isso é esperança natural. A esperança bíblica, ela é o alvo da nossa fé. Coisas que despertam no nosso coração para que a nossa fé possa possuir. Então, a esperança bíblica é a pré-posse, né, de algo que já tem, enquanto que a fé é a posse no reino do Espírito. Amém? A gente está finalizando hoje a série de abundância, né, falando sobre a vida abundante, e eu queria falar que a vida abundante, ela tem um acesso para você. Todos os aspectos de vida abundante que foram tratados durante esse mês, que a gente deseja ver na nossa vida acontecer, ele tem uma chave, uma porta de entrada, um acesso que Deus nos deu, e é pela fé. E a gente vai falar um pouco sobre fé hoje, amém? Pensando, o que é que eu falo, como é que a gente encerra. Existiam várias maneiras de a gente encerrar bem essa série, mas eu acredito que a fé vai ser uma chave de ouro aí para a gente fechar nisso daqui, amém? Se você puder abrir sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 2, no verso 1, se você quiser acompanhar por aqui, vão transmitir também os textos, mas também seria excelente se você pudesse escrever esses versículos. Você está no grupo do Instagram? Quem está aqui no grupo do Instagram? Só Jesus na minha causa, né? No Instagram não, no WhatsApp. Vamos refazer. É porque vocês sabem, né? Quem está no grupo do WhatsApp da igreja aqui? Amém. Quem não está, entre. Agora entre e veja, né, o que está escrito. A gente está com um bom hábito sempre de compartilhar algumas mensagens ali. O caldo é grosso, né, da mensagem, e eu acredito que você vai ser abençoado, certo? Então, já no WhatsApp hoje, a gente já colocou alguns tópicos a respeito de fé, que a gente não vai debatê-los hoje, é só para quem está lá no grupo. Se você ainda não viu, depois chegar em casa, dá uma olhadinha, vale a pena demais, certo? Mas sempre é essencial você anotar e você entender, ou você revisitar aquilo que é falado aqui, porque são doutrinas que estabelecem a crença. Você precisa de palavra para crer, você precisa de aspectos bíblicos para crer. Se você não tiver palavra, a crença se baseia no achismo. E crença no achismo não tem segurança, ela é abalável. A crença no achismo, eu acho que mereço isso. Eu trabalhei demais, eu acho que eu mereço isso. Esse achismo, ele não segura, ele não é uma base importante para você construir algo de fé em cima, porque ele é variável. Enquanto que a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus não passará, passarão céus e terra, e a palavra dele não passa. Então a base para você construir algo, sendo a palavra, ela se torna inabalável.
inabalável. Abacuque, no capítulo 2, no verso 1, começa assim: por-me-ei na torre de vigia, e é daqui que a gente tirou o termo do atalaias, né? As orações de dia de domingo, das 5 horas, que a gente vai divulgar de uma maneira diferente, porque quando a gente fala atalaias, parece que é um departamento específico da igreja, mas o culto de 5 horas do domingo é um culto de oração. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Olha, meu Deus, oi, sério? É porque eu vi o Atalaias, pensei que era um grupo especial de pessoas. E Atalaias, eu não sei, na minha cabeça, faz muito menção, na minha cabeça assim, viajada, faz menção ao grupo de louvor, né? Assim, alguma coisa, eles vão lá para louvar, não sei o quê. Mas não, Atalaias bíblicos são aqueles que se colocam na torre de vigia para ficar ligado naquilo que Deus está falando. Apesar de a gente manter o nome Atalaia, a gente não vai divulgar mais como Atalaias, a gente vai divulgar como culto de oração. E tem culto de oração de 5 horas da tarde, todo domingo, que você não somente é bem-vindo, como convocado. Porque uma vida de oração, ela é necessária para a gente poder entender e compreender quem Deus é. Por sinal, curso de oração começa sábado, gente. Essa primeira matéria ele vai ser aberta do curso de oração para você provar e ver que o Senhor é bom, amém? Então ele começa exatamente às 15h50, ele está dando início e tudo vai ser resolvido no sábado, vai ser 15h50 até às 8 horas da noite. Com 40 minutos de intervalo para você poder jantar, que vai ter também uma praçazinha de alimentação aqui do lado para você se resolver, e vai ter também departamento infantil para você trazer sua cria. Olha que coisa mais linda. Então, esse sábado é aberto, mas se você já está decidido, é pelo tiquete que você faz a inscrição. Você paga uma inscrição pelos 2 meses e no tiquete você divide da maneira que você quiser aí no seu cartão. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu vou aprender a orar também. Se você não sabe, você vai aprender a orar. É bíblico aprender a orar? É sim. Os discípulos pediram o que para Jesus? Ensina-nos a... Mas também você vai se aperfeiçoar na sua oração. Se você já sabe orar, você vai ser aperfeiçoado. E se você já é PhD em oração, você vai ser despertado para orar mais. Então só tem a ganhar. Eu acredito que um curso de oração você só sai ganhando nisso daí, não é não? Então ele começa nesse sábado, não perca. O professor, não posso falar? Posso falar? Posso falar. Não pode não? Pode? Não pode? Para vocês aqui, para mais ninguém. Vai ser Manuel Dias. Manecão vai estar aqui abrindo. Só para a gente, não conta para ninguém não. Então, a gente vai ter a primeira aula aí no sábado. Manuel Dias vem aqui, o profeta das nações. Ele fez implante de cabelo, aí ele tá careca, ele tá parecendo aqueles profetas da caverna mesmo, sabe? Eu digo, rapaz, meu Deus, essa autoridade, porque ele com os cabelinhos do negócio, ele parecia um príncipe, né? É o príncipe dos profetas. Agora não, ele tá o profeta das cavernas, vai vir assim... Vai ser top, meu Deus do céu. Então, te prepara, sábado tu vem para cá, amém? Então, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, a resposta que terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Olha só, a resposta divina é: não fica desatento. Não deixa. Existe uma tendência nossa à desatenção. De a gente ver coisas passando que são fundamentais, ou que são vitais, ou que são essenciais, mas a gente gosta de diminuir. Existe essa tendência natural do homem de fazer isso, mas Deus está sempre nos trazendo à lembrança aquilo que nos dá esperança. Ele quer que a gente faça o exercício de manter vivo aquilo que Ele falou ao nosso respeito. Ele fala para Timóteo, Paulo falando para Timóteo,
olha, não te esquece das profecias que tu fosse objeto. Reaviva dentro de você. Combate, firmado nas profecias, o bom combate. Existe uma necessidade de você receber, mas de você manter aquilo que é profetizado para você sempre à vista, para que você possa vivê-lo. É nossa responsabilidade viver o que Deus quer para nós. Foi pouca emoção da sua parte, mas eu vou repetir. É sua responsabilidade viver o que Deus quer para você. Porque o mais difícil ele já fez. Jesus já morreu na cruz, a gente já foi restaurado à condição de justiça de Deus. Nós somos justos, restaurados, nós fomos limpos pelo sangue de Jesus, santificados, nós temos o nome dele, nós temos a habitação do Espírito, nós temos a palavra da fé, nós temos todas as ferramentas necessárias, mas ainda precisa você fazer alguma coisa. Você não faz nada a não ser receber da graça que Deus deu para você no contexto de salvação, mas para a sua vida aqui na terra, Ele diz para você se levantar e viver, e diz assim, olha, escreve a visão. Aí eu te pergunto, qual é a visão de Deus para a tua vida? Se a gente não tem nenhum cuidado de entender qual é a visão de Deus para a nossa vida, como é que a gente pode estar desejando viver? Aí se torna aquela coisa aleatória. E por isso que dentro do meio gospel, a frase, se Deus quiser, é tão utilizada e parece certa, ela é construída dentro de algo muito poderoso. Cara, como é que eu posso falar contra a vontade de Deus? Só que a vontade de Deus é conhecida através da sua palavra e através do Espírito Santo. A palavra de Deus é a vontade de Deus escrita, e o Espírito Santo é a expressão da vontade de Deus para você. Você terceirizar isso não funciona. Você dizer, se Deus quiser, não funciona. Porque tem coisas que já estão expressas da vontade dele para você de uma maneira geral. Deus quer cura? Por que Deus quer cura? Porque Ele já fez Jesus doença para você ser curado. Deus deseja, é o desejo, é a vontade dele para você cura. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não estou experimentando cura. Mas não estar experimentando cura não quer dizer que Deus não quer cura para você. Então como é que eu faço para que cura seja real para mim? Essa é a grande questão. A porta, o portal, a maneira, o agir de manifestação divina na sua vida é a fé. Sem fé é impossível andar com Deus, estar com Deus, desfrutar de Deus. Sem fé. Verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Diga comigo, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Diga comigo, certamente virá. Não tardará. Aí o verso 4, ele estabelece um padrão. Eis o soberbo. Esse soberbo no original quer dizer ser atrevido, inchado, presunçoso, descuidado. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o contrário do descuido, do desleixo, da soberba, do andar nos seus próprios pensamentos, é andar pela fé. E andar pela fé é justamente andar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus deseja para a nossa vida, apesar dela não ser palpável e real. Tem certos tipos de pessoas que Ele não precisa te dar para você se alegrar pelo que Ele pode fazer por você.
Tem pessoas que para você são confiáveis, que só a palavra dela basta. Tem pessoas não, que você não conhece, que você não tem relacionamento. Ela fala assim, cara, eu vou te fazer isso aqui, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um carro. Ixi, ninguém recebe. Pensei que ia ser mais alegre assim, receber um carro. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe dar uma bicicleta. Eita. Tem pessoas que se disser que vai lhe dar um carro, você vai ficar, que bom, tá certo. E você vai esperar para fazer festa quando o carro chegar, não é verdade? Você vai dizer, cara, coisa boa, que bênção esse seu desejo, essa sua vontade de fazer isso, que bom. Aí você vai contar para casa, vai contar em casa, vai dizer, fulano disse que ia me dar um carro, tu acha? Né? Porque você não tem relacionamento, você não conhece, por mais que você seja educado, porque também você não quer perder, porque vai que, né? Mas assim, por mais que você seja educado, você não gera tanta expectativa com aquela fala, porque não tem relacionamento. Mas tem pessoas que já andam tanto tempo com você, já cumpriram tanto a palavra, o relacionamento que você tem com ela, você confia tanto naquela pessoa, que se ela olhar para você, eu vou te dar um carro, você já dança na hora, como se o carro tivesse chegado. Não é verdade? Você, eita, oxi, e corta abaixo. De alegria. Porque a pessoa que você confia falou, está falado. É só esperar ele chegar, porque já é. A maneira descuidada que a gente tem de lidar com a palavra de Deus e as suas promessas nos leva para um relacionamento de distância que talvez, quem sabe, se Deus quiser, se meu número celestial for sorteado na loteria celestial, o anjinho rodar e sair meu número, eu talvez ganhe, se Deus acordar achando que eu mereço, se Ele acordar de bom humor. Como é que está Deus hoje? Ele está gracioso ou julgador? Como é que está o humor divino na variação que muitos crentes acham que Ele vive? Deus é constante. E o meu relacionamento com as promessas dele gera em mim a confiança necessária para que eu possa receber. Você já deu coisa para a gente que você ficou triste de dar? Porque tem gente que é tão ruim que até para receber é ruim. Não tem tem uns seres humanos, não é verdade? Que é tão ruim que ele rouba a tua alegria de dar. Não tem. Né? Você dá e ele faz, você dá vontade de tomar de volta. Eita, se eu tivesse dado para fulano, estava fazendo uma festa, não é verdade? É raro, mas acontece muito. Não é verdade? Normalmente são pessoas que estão cheias de justiça própria, achando que a pessoa não faz mais do que a obrigação. E tem dinheiro, tem mais é que dá mesmo. E tem raça que é assim a gente passa. E olha que a gente não está passando disso no mundo, a gente está passando com gente dentro da igreja. Achando, cheio de justiça própria. Agir em justiça própria diante de Deus não te leva a lugar nenhum. Mas agir na justiça dele é direito de filho. Por outro lado, esse é o outro lado da moeda, eu tenho uma menina lá em casa que eu não vou dizer o nome dela, para não expor, porque elas já pediram para não ser exposta publicamente, certo? Ela vai casar com um sheik árabe crente, cristão, um sheik árabe convertido, cristão. Porque ele tem que ser um sheik pastor, é o primeiro sheik pastor, né? Eu digo que ela foi feita na Apple, porque aí pede, viu? Pense que pede. Pense que pede, rapaz. E pede, mas o pedido dela não é ofensivo, porque ela nunca vem em justiça própria, ela vem na justiça de filha. Ela fala
como justiça de filha, e aquilo ali não me ofende. Se fosse uma pessoa que eu nunca tivesse visto no meio da rua e pedisse o que ela pedisse, eu ia dizer, oxe, está pensando o quê? Tá doido? Não, você tem que me dar. Eu digo, oxe, mas meu Deus. Mãe, oi. Só Jesus na causa. Mas quando vem dela, ela não diz, obviamente, tem que me dar, mas quando o pedido vem dela, o posicionamento dela de filha me anima. Porque ela não fica por baixo, ela está andando em cima do negócio mesmo. Ela diz assim, pai, eu desejo. Eu digo, Eu respondo, te conheço? O posicionamento, o seu posicionamento diante da justiça dele, abre portas para manifestar aquilo que ele conquistou para você. Não haja injustiça própria diante de Deus. Não somos merecedores de absolutamente nada, mas pela graça ele nos deu. E uma vez que nos deu, haja em cima. Não deixe no meio do caminho. Não despreze. Não seja ingrato por aquilo que é seu. Então, a maneira descuidada que eu posso ter com a palavra, a Bíblia chama isso de soberba. Eis o soberbo. Você não querer aquilo que Deus te deu é soberba. É ser descuidado. É não manifestar o teu potencial máximo. É não entender que sem Deus você sempre está aquém daquilo que você poderia ser. Eu estava conversando com um amigo agora no gabinete, e eu disse a ele, cara, tu é muito bom no que faz, tu é excelente, tu é desenrolado, tu não tem mais nem o que provar mais nada. Mas eu vou dizer um negócio, se tu pega esse teu conhecimento, essa tua habilidade, e joga a graça de Deus em cima, cara, ninguém te para. Tu vai operar em outro nível. E esse entendimento a gente precisa ter. Deus quer que a gente opere de uma maneira diferente. Para quê? Para que eu seja um sucesso? Também, mas que você seja um grande outdoor divino aqui na terra. As pessoas precisam olhar para você, não para o mundo. As pessoas admirando gente no mundo, uma vida desgraçada, uma vida baseada em cima de drogas, baseada em cima de traição, infidelidade, sem valores de eternidade. As pessoas olhando e dizendo, ai meu Deus, fulano é o máximo. O máximo. As pessoas têm que olhar para você e dizer, meu Deus, fulano é tão bom. Por que ele é tão bom? Porque Jesus é o centro da vida dele. Você é a propaganda celestial. Aquilo que você faz precisa glorificar Deus. Você saber, você ir lá dar entrevista no show lá, os caras chamar você por... agora tudo é podcast, né? É tudo podcast. Chamar o podcast dos homens de negócios. Dizer, cara, tu é muito desenrolado. Como é que você faz? Como é que você conseguiu esse desenrolado? E você abrir a boca e dizer, rapaz, eu sozinho não podia. Só podia ter sido Deus. Deus ser glorificado em meios extra-igreja, fora da igreja, fora das quatro paredes, porque você é a igreja onde você chega. Você é um representante da igreja lá no mundo, nos negócios, nos hospitais, nas lojas aí de venda, nas multinacionais. Você é a igreja lá. As pessoas devem desejar o que você tem. Não viver o que Deus quer que você viva é soberba. Eis o soberbo. E o soberbo, a sua alma não é reta nele. Mas o meu justo viverá
Pela fé. Esse fé aqui no original, ele está em hebraico e é emuná. Na Septuaginta, na tradução para o grego do Velho Testamento, emuná é traduzido como pistes. E a gente vai ver lá em Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. Pistes. Então, emuná do hebraico é uma palavra que originalmente quer dizer firmeza, quer dizer fidelidade, mas também significa, para transliteração para o grego, como fé. E emuná, no Velho Testamento, está intimamente ligado com o que Deus é. Lá em Deuteronômio é um bom livro para você começar a orar em outras línguas, né? Você começa a dizer Deuteronômio, quando pensar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, a partir do verso 1, Deus ensina um cântico a Moisés, para ele ensinar o povo, porque Moisés ia partir e o povo precisavam ficar firme. Então começa a cantar isso daqui, porque ele já profetizava Deus a Moisés que o povo iria se desviar. Então ele diz, olha, essas palavras por inspiração servem para você repetir quem eu sou para o povo, para eles ficarem firmes. E no verso 1 diz assim, Deuteronômio, capítulo 32, no verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Deixa eu dizer um negócio, você não tem palavra o suficiente ainda. A raçãozinha de palavra que você tem é pouco. Que a Bíblia está dizendo aqui que ela precisa ser um gotejar contínuo. Você precisa se encher de Bíblia ao ponto de você ficar todo molhado, gotejar como orvalho. Você precisa estar sempre molhado por palavra. Nunca vai ser suficiente. Que pena que ninguém gostou da ideia, né? Mas pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu disse, é pouco. Você precisa ter um contínuo. Você precisa jogar, assim, o tempo que você está assistindo. Chegou. O tempo que você está assistindo alguma coisa, você pode estar se enchendo de palavra. O tempo que você está na rádio escutando desgraça do Brasil, que tem, que imposto que sobe, que desce, que vem, que vai, você poderia estar escutando a Bíblia falada ali dentro. Não é o suficiente. Quando você começar a ficar abusado de Bíblia, você talvez esteja começando a desabusar. A entrar dentro do contexto que precisa. Porque a palavra dele, ele precisa ser um gotejar contínuo. Leia de várias formas, leia de forma contínua, leia de forma estudada, separe períodos para ler de contínuo, como fosse lendo um livro de romance, mas separe outro tempo para estudar versículos que estão interligados, mas se encha de Bíblia. Se você não tem palavra, você não tem oposição às coisas que acontecem natural, e o natural sempre vai ganhar. Coisa que é o natural, porque vem uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, chamando a nossa atenção, trazendo os nossos pensamentos para ficar girando naquilo que está acontecendo, e parece que a gente entra num espiral. É uma coisa, mas se você tem Bíblia, é o natural falando uma coisa e você respondendo na palavra. É o natural se levanta e você palavra. Como foi que Jesus agiu? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Eu digo, se eu sou filho, puxa, nem só de pão, mas de toda a palavra que procede. Esse que procede é um contínuo falar.
Não é procedeu, é procede. Significa o quê? Que a palavra, sim, está escrita por algo que foi falado, ok? A Bíblia é escrita por algo que foi falado. Mas nesse algo que foi falado, existe um contínuo falar. Quando você lê uma Bíblia, você não lê um ato passado que ficou lá atrás, mas é um contínuo de Deus que Ele continua falando através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então a Bíblia precisa ser um gotejar na nossa vida. Você precisa estar cheio dela, ao ponto de você estar molhado o tempo todo pela palavra de Deus. Verso 3. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Quando você se enche de Bíblia e a sua resposta é Bíblia, você está proclamando o nome de Deus e engrandecendo a Ele. Vocês estão tão animados que eu estou assim fora de si. Já eu dou uma carreira aqui. Estar cheio de Bíblia é engrandecer a Deus. Se a resposta do seu lábio é Bíblia, quem está sendo engrandecido? Verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é, e esse fidelidade é emuná. Deus é fidelidade, Deus é fé, Deus é constância, Deus é firmeza. Não há nele injustiça, é justo e reto. Podemos depositar nossa confiança em Deus porque Ele é. Ele não vai ser, porque o vai ser da gente depende muito do momento. Sabe aquela história que você vai atrás de uma permissão e a máxima que é um não você já tem? Não é? E você vai atrás de um sim. Não, vamos partir atrás de um sim. Isso são de relacionamentos humanos. E você parte com um não porque sabe que o chefe está sempre chateado com cara feia, cheio de negócio. Ele nem lhe escuta. Ele diz, chefe. É igual a esposa que vai pedir ao marido para a sogra morar na casa, né? Meu filho, tu sabe que minha mãe, ele, não! O não você já tem. Não é verdade? Porque é relacionamento humano. Mas com Deus não tem variação. Ele é constante. E naquilo que Ele falou, Ele não volta atrás. Então você pode ver algo escrito na Bíblia e saber que aquilo ali não mudou para Deus. Deus continua o mesmo. E na constância que Ele tem, eu estava dizendo, e eu costumo dizer isso daqui, no meu relacionamento com Deus, quando dá alguma coisa errada, eu tendo a pensar que o errado sou eu. Faz sentido isso aqui? Né? Às vezes eu penso, não, se não deu certo, e só tem duas variáveis aqui, só tem duas constantes aqui, quer dizer que tem uma constante e uma variável na realidade, né? Se é eu e Deus, eu penso que Ele é sempre constante e eu que sou a variável. E se existe alguma coisa errada, é na variável, não na constante. A constante continua sempre igual. Agora, a variável precisa ser mudada para a equação fechar. Então, se existe alguém errado no relacionamento entre você e Deus, é você, gente. Pelo amor de Deus, vai me ajudar aí. Mas então por que oração tipo, por que não foi feito, Deus? Por que não aconteceu? Por que eu orei? Como
como surge esse tipo de oração? Como é que isso aqui aparece num relacionamento? A primeira coisa que aparece, esses questionamentos, é desconfiança. Sabe, tipo de relacionamento que você sempre está com o pezinho atrás? Não vou entrar mesmo aqui de verdade não, porque vai que dá errado. Então sempre eu tenho um plano B. Então você sempre você se relaciona, mas você se relaciona com desconfiança. E qualquer deslize que não entrou na maneira que você entende que deveria funcionar, aí você questiona Deus, está vendo? Por que não aconteceu? Mas você esquece que nossa visão ela é limitada. A gente não consegue enxergar como Deus enxerga. Eu não consigo ver os caminhos que Ele está vendo. E às vezes não vai ser do jeito que eu quero. As meninas estão pedindo... Lá vai as meninas de novo. As meninas estão em voga hoje. As meninas estão pedindo para ir para os Estados Unidos com 15 anos. Eu digo, massa. Por elas é amanhã. Aí eu, opa... Calma, porque é em dólar 2 vezes, né? Vezes 5, somos 5, vezes 5, que é o dólar, né? Não é assim. Precisa de uma programação. A gente vai. Quando vai acontecer. Vamos crer aí nas coisas acontecendo. Você entende? Mas no nosso ver, ou no ver delas, já é amanhã. Já é agora, e é desse jeito. Você já fez oração ensinando a Deus como é que deve fazer a coisa? Senhor, você não ora assim, mas indiretamente é assim. Senhor, eu sei que você está meio desatualizado, porque Jesus veio há 2000 anos atrás e a coisa mudou um pouquinho. Hoje não resolve mais com moeda na boca de peixe, porque a gente não tem nem onde pegar o peixe. Faz um pix e resolve. Se o senhor mandar um pix, o pix é esse, Senhor, porque pode ser que você não saiba qual é o meu pix é esse. Se o senhor me fizer um pix nesse valor, está resolvido, Senhor. Você ensina a Deus o que é que deve ser feito. Tem oração que vem aqui com toda a prescrição já feita, como é que Deus deve fazer para você. E se a gente olhar direitinho as nossas orações, tem algumas que é mais ou menos que entra, que se encaixa assim. Faz assim, Senhor, faz assado. Senhor, que fulano faça assim. Que a coisa... Quem é Senhor? Parta do princípio que o Senhor é Ele. Ele quer que você tenha, mas Ele tem os caminhos. Ele tem um jeito dele. E o que é a minha responsabilidade? Aprender quais são os caminhos dele, aprender qual é o jeito dele. Entre escrever a visão, a gente tem Mateus 6,33 ali escrito. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino, a sua maneira de fazer as coisas. Quando você busca em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida, o primeiro lugar é a maneira de Deus fazer as coisas, e a justiça dele em Cristo Jesus, a sua autorização de agir no nome dele, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é fidelidade. Deus é fiel. Deus é constante. Deus é confiável. Deus é fé. Se você for lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13... No verso 12 diz que se virarmos as costas para ele, ele vai virar as costas para nós. Mas no verso 13, fala uma coisa que parece uma contradição do que ele estava dizendo.
Ó, se você virar as costas para Deus, Ele vira para você. Partiu de você esse distanciamento. Mas se você é infiel, problema seu. Deus não se torna infiel. Verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Na versão A Paixão, essa parte diz assim: mas mesmo que sejamos infiéis, Ele continuará cheio de fé, pois nunca vacila em sua fidelidade para conosco. Na versão A Mensagem diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, fiel à sua palavra e ao seu caráter justo, pois não pode negar a si mesmo. Na realidade não é a Mensagem, essa daqui é a TPT, né? É a amplificada, essa versão que fala isso. Ele não se nega, ele permanece quem ele é. Agora, ele é fiel, ele é fidelidade, ele é constante. Ok? Ele é. Então, passa-se a ideia que tudo bem se eu for inconstante, tudo bem se eu for infiel, tudo bem se eu der uma vacilada. E essa não é a realidade. A realidade é que a fidelidade dele está disponível para, num relacionamento, a gente ande também em fidelidade para com ele. Romanos 12, 3. Deus é bom, né? Eu estava com saudade de torar aqui. A gente entrou numa de viagens aí, na missão, obviamente, a gente está batendo continência. E estamos um pouco ausentes, mas estamos voltando. Vamos devagarzinho. Esse final de semana tem guardiões ainda. A gata vai estar aqui. Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Eu gosto da ideia de você não pode pensar além, mas você também não pode pensar a quem. Ok? Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E ele continua dizendo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, parte da essência de quem ele é, de fé, ele depositou dentro de nós. Ok? Se isso não fosse, nós não teríamos a capacidade de sermos fiéis. Nós não teríamos a capacidade de andar em fé. Porque fé, fidelidade são atributos divinos, mas ele mesmo repartiu uma parte e colocou em cada um de nós. Então você parte do princípio que fé existe dentro de você, fidelidade existe em você, a capacidade de ser fiel está em você, porque foi o próprio Deus que colocou. Na versão A Paixão, diz assim, em vez disso, em vez de você pensar de si além do que convém, avalie honestamente o seu valor, usando como padrão de medida a fé que Deus lhe deu. E eu gosto dessa ideia. Deus lhe deu fé dentro de você. E por essa fé que está dentro de você, é que é seu padrão de medida. Você não se mede pelos outros, você mede por aquilo que Deus depositou dentro de você. Então a nossa jornada de fé não é uma jornada comparativa com alguém, mas consigo mesmo. Você tem a sua régua dentro de você. Qual é a minha régua? A fé que Deus colocou dentro de você. Continua na Paixão dizendo, então você verá o seu verdadeiro valor e terá uma autoestima equilibrada. Você também não é definido pelos problemas que estão ao seu redor, você não é definido pelos seus pecados, você não é definido pelas suas falhas, você não é definido pelo que o mundo quer dizer de você, você é definido pelo que a fé de Deus dentro de você diz ao seu respeito. Então, conhecer dessa fé e andar nessa fé e ter relacionamento com essa fé que está dentro de você, define o seu valor. Mensagem,
nessa parte final, diz assim: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. O único modo de a gente se entender é por quem Deus é por nós, e não o que nós somos por Ele. A fé divina procede do próprio Deus e é um atributo do seu caráter. Essa mesma fé nos define e faz com que sejamos exatamente o que Ele nos fez para ser. Lá em Marcos 11, 22, diz assim: tende a fé de Deus. Esse tende é ecoe dentro de você. A fé que Deus colocou dentro de você. Ecoar a fé é ecoar a palavra dentro de você. Você precisa encontrar espaço dentro de você, onde a palavra tem significado. Não de consciência, de entendimento para você virar um mestre. Embora que se seu chamado é mestre, você é bem-vindo. Mas não é para você virar um mestre da palavra, um mestre da lei. Mas é que ela encontre significado dentro de você, que suas decisões sejam tomadas baseadas naquilo que Deus falou e não que o mundo está dizendo. A palavra encontre eco dentro de você, para aquilo que você faz seja definido por ela e não pela circunstância. A circunstância bate na sua porta, o que você faz? Se desespera, toma atitudes apressadas, enquanto que a Bíblia está dizendo: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A mesma palavra diz o quê? Ela diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. A mesma palavra fala ao nosso respeito de maneira contrária com aquilo que a gente está vivendo. E aí você decide fazer coisas baseadas naquilo que você está vivendo. E deixa eu dizer um negócio: você não está em fé. Fé virou uma palavra bonita. Não, eu estou fazendo isso por causa da circunstância, mas eu estou crendo. Alguém precisa dizer isso para você. Não precisa dizer isso para você? Sobrou para mim para dizer isso para você. Então eu vou dizer isso para você. Se você toma uma decisão baseada na circunstância, você tomou uma decisão baseada exclusivamente na circunstância, você não está crendo. É simples assim. Sabe quando você está crendo? Quando você toma uma decisão baseada na palavra. Agora, a palavra nega a realidade? Não. A palavra não nega o que está aí. Ela nega a influência das coisas do mundo em você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Queria chamar o grupo de louvor. E eu queria trazer só mais um ponto para essa ministração. Eu entendo e não quero diminuir aquilo que você está passando. Seria insensível da parte da gente e até uma estupidez dizer que nada disso que está acontecendo é realidade. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe o que você está passando. Mas eu vou dizer, da mesma maneira que o natural se levanta contrário, você também sabe os textos e os versículos que de alguma maneira pode ser, nesse momento que você está agora, utópico. Pode ser só uma palavra bonita. Sabe, a gente é muito acostumado a vivenciar histórias que têm uma moral, que tentam reger as nossas decisões, né?
os contos de Esopo, aquelas coisas que tem, aquelas histórias que tem uma moral, e a moral dessa história é que você viva dessa maneira, e você entende aquele proceder, e você tenta de alguma maneira viver mais ou menos daquilo que o proceder fala. E a gente quer usar dessa mesma prática para a palavra de Deus, como se na palavra de Deus tivesse uma moral para a gente viver. E você transforma a palavra viva em usos e costumes. Só que a palavra de Deus, ela não tem uma moral para ser tirada, mas ela tem uma substância para ser vivida. Ela não é algo natural que você vai tirar uma moral para você poder viver de usos e costumes. Ela é uma escolha de confiança, sabendo que existe um sobrenatural que vai ser desenrolado porque você ousou crer. Agora pensa direitinho. Você está lutando contra Jericó. Jericó está totalmente fechada. E a palavra que vem é não joga pedra. Porque a palavra podia ser: eis que eu vou te dar catapultas. E Deus poderia fazer a ciência, catapultas com fogo, para você jogar nas muralhas de Jericó e as muralhas caírem. Não podia ser isso, mas satisfaria a nossa consciência e o nosso entendimento. E o homem ia tomar a glória disso. Não podia ter vindo até por instrução divina, mas depois alguém ia glorificar o inventor da catapulta. Não é verdade? Aí Deus, para provar o seu valor, para provar a sua força, para provar o seu poder, Ele diz: olha, arrudeia 7 vezes. Calado! Faz sentido? Faz sentido para ele, para a gente não faz sentido nenhum. E no último dia, você além depois de que arrudear, aí que arrudeou todos os dias calado, no último dia vai fazer o quê? Gritar. Não é para ser entendido, é para ser vivido. Quando você confia, você faz pela confiança. E aí você arrudeia e grita. Aí Deus libera do seu poder e faz cair as muralhas. Confiar em Deus e obedecer a palavra dele não é estar botando moral em pastor e dizendo: o pastor fala. Não, é dizendo: Deus, tu falou, vai acontecer. Tu falou, vai acontecer. A gente está, e eu vou falar isso para você. Você precisa entender que existe fé dentro dos nossos atos, para você não achar: não, pastor, agora porque é pastor, as coisas estão acontecendo. A gente está à beira, às portas de um rompimento financeiro. Eu tenho certeza disso do meu coração, certeza, e eu declaro isso para minha casa, para minha família. Mas quanto mais eu declaro, mais chega a oportunidade de semear. Mas toda conversa, todo canto que eu estou, abre uma porta. Mas a minha declaração não é para vir? Mas quais as portas que estão se abrindo? Toda porta que se... Eu estou conversando e Deus já começa, e eu digo: Senhor, ajuda nós. Já essa semana já foi um bocado. E abre uma porta, né? E eu só mando mensagem para a mulher. Eu digo: mulher, mulher, ela dizendo: não dando os meninos, nem a cachorra eu já tentei dar, mas primeiro ninguém quis, segundo ela não deixa. Não dando os meninos nem a cachorra, mas abre porta. Mas por que abrir uma porta para dar?
eu vou dizer que Deus errou? A gente vai cair dentro. E minha confissão não muda. Por quê? Porque eu sei, porque sei que Ele é fiel. E as coisas vão acontecer sobrenaturalmente. Para que a minha força, a força do meu braço, não seja responsável por aquilo ali. E depois eu achar, não é assim mesmo, eu trabalhei bastante e a coisa chegou. Não, só podia ter sido Deus. Lá em Judas, no capítulo 1, no verso 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando, aquilo que te confronta, aquilo que é tão difícil para a sua mente, para o seu entendimento, banha em oração. Deixa o Espírito Santo trazer verdades divinas no seu coração. Deixa a tua razão anestesiada. O pastor Humberto tem falado algo nesses últimos tempos que eu acho sensacional. Ele disse que tem tipos de intervenção que você não consegue fazer consciente. Porque se fizer consciente, vai doer demais, você arranca. Se alguém vier lhe operar, você consciente, você diz: ei, rapaz, tá ficando doido, vai me cortar. Vai doer. Tem certas cirurgias, tem certas intervenções que você precisa estar anestesiado. Tem certas situações que a situação se confronta tão absurdamente com aquilo que Deus falou. É uma batalha. Na sua mente você começa a endoidar. Meu Deus, como é que é? E assim está assim, tu fala assim e assim está assim. E se tu tiver consciente nesse meio termo, você vai atrapalhar Deus. Deus querendo lhe operar e você segurando o bisturi dizendo: não, pera, ei! E Deus querendo fazer e você brigando com Deus, atrapalhando Ele com suas palavras, semeando incredulidade. Vai morrer, eita, acabou, vai fechar, vamos vender tudo e... Tem certos tempos nas intervenções divinas que você precisa estar anestesiado. E qual é a anestesia divina? Ora no Espírito. Deixa que línguas dominem a sua língua, para tu não falar incredulidade, crente. Para que da sua boca você não destrua aquilo que Deus quer construir. A tua mente está fervilhando de coisas, anestesia ela. Chegue barraca sore que sabarazou. Edifica, constrói em cima daquilo que você está crendo em Deus, com oração em línguas. Anestesiados.